Inclusive, destaque que chega da Venezuela, porque o ditador Nicolás Maduro tem utilizado o seu regime para perseguir opositores. Mais uma vez, né? O Ministério Público abriu uma investigação penal contra Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado por usurpação de funções, conspiração e incitação à desobediência das leis, além de insurreição. O órgão afirmou que eles agem à margem da Constituição e da lei ao anunciar falsamente um vencedor das eleições presidenciais. Além disso, o Ministério Público venezuelano afirmou que a oposição faz um incitamento aberto aos agentes policiais e militares para desobedecerem às leis. Após a ação, a União Europeia pediu à ditadura que pare de intimidar judicialmente Gonzalez e também Maria Corina Machado. Dávila, que reflexões a gente precisa fazer desse momento atual da Venezuela? Dias se passaram, a oposição segue com muita força, movimentando as pessoas, os venezuelanos. Há muitas manifestações de lideranças e países pedindo uma reavaliação do processo eleitoral, a divulgação de como foi feito o processo de apuração. Enfim, Maduro está dobrando a aposta, esticando a corda. Agora quer a prisão dos líderes da oposição. Caniato, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a ditadura de Maduro vai endurecer o jogo com os líderes da oposição, principalmente com Maria Corina Machado e com Edmundo Gonzalez, o real vencedor das eleições presidenciais. Isso significa que eles realmente correm risco de vida na Venezuela. Eles sabem disso, não é apenas ser presos. Eles correm um risco de serem assassinados por esse Estado autoritário, por essa ditadura bolivariana que evidentemente não reconhece o resultado das eleições e jamais vai apresentar as atas que a comunidade internacional está cobrando. Portanto, daqui para frente, a comunidade internacional vai ser corresponsável pelo destino desses dois líderes da oposição, se não fizerem nada a não ser emitirem notas técnicas e murmurarem algum apoio à oposição. Está na hora do mundo agir na defesa dos valores e princípios que este mundo democrático diz que defende. Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. E nós, na verdade, somos o que nós escolhemos, o que nós agimos. Do jeito que as coisas estão indo, eu temo pela vida de Edmundo Gonzalez e de Maria Corina Machado, que correm sério risco de serem tragadas por essa ditadura bolivariana. E aí eu quero ver qual vai ser a reação do mundo e principalmente do Brasil. Você, Mota, Maduro, inclusive, utilizando todas as ferramentas e, inclusive, servidores para perseguirem toda a oposição na Venezuela, principalmente Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Enfim, ele relaciona uma série de crimes que teriam sido cometidos pelos opositores: usurpação de funções, conspiração e incitação à desobediência das leis. Peraí, ele não está falando dele? Está. Mas uma das coisas que ele fez foi transformar a justiça em chacota. Isso acontece nas ditaduras. O Maduro aparelhou todas as instituições da Venezuela. Maduro e, antes dele, o seu padrinho Chávez, que deve estar agora no mesmo lugar que aquele ex-líder do Hamas, né, que foi despachado por Israel, deve estar lá junto com ele. Maduro aparelhou tudo. Essa é uma receita usada pelos regimes autoritários. E essa, talvez, o grande inventor desse uso da justiça como instrumento especialmente cruel para perseguir adversários tenha sido o grande líder iluminado Stalin. Stalin, ele não simplesmente eliminava os seus inimigos, ele fazia questão de submeter os seus inimigos a julgamentos políticos. Aconteceu uma série famosa de julgamentos, assim, se eu não me engano, entre 1937 e 1939, em que ele pegava pessoas do seu próprio partido e acusava essas pessoas dos crimes mais doidos. Por exemplo, como a União Soviética estava num período muito difícil do ponto de vista econômico, ele acusava os seus inimigos de serem sabotadores,
que estavam destruindo a produção do sistema comunista para trazer de volta ao capitalismo. E aí fazia julgamentos que eram espetáculos. A tentação de aparelhar o judiciário é irresistível para certos grupos políticos. E para a gente ver que isso não é só privilégio da Venezuela, basta olhar o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América.